A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, reflexões sobre a mediunidade, sobre o grave processo enfermo que se estabelece através da obsessão. Vamos continuar abordando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Hoje vamos também dar continuidade ao programa 1, módulo 4, tema 4, onde estamos abordando as comunidades no mundo espiritual. São exemplos de comunidades. Hoje vamos conhecer as comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento. Isso demonstra, meu caro ouvinte, que ninguém está abandonado à própria sorte. Ninguém está vivenciando uma realidade, seja física ou espiritual, encarnado ou desencarnado, sem a companhia, sem a assistência, sem o interesse dos bons espíritos em nos auxiliar a compreender os mecanismos libertadores da vida, através da inspiração, através da oportunidade de convidar-nos a ressignificar os nossos interesses e ser libertado dessas regiões inferiores. Então, esses espíritos benevolentes, com muita coragem, com muita propriedade, com o caráter do bem, do amor, em nome do Evangelho de Jesus, eles também estabelecem oportunidades de ocupação dentro das regiões de sofrimento para auxiliar. No primeiro tópico nós temos a Casa Transitória de Fabiano de Cristo. Essa casa transitória é como se fosse uma grande nave que se desloca no mundo espiritual para todos os sentidos e permanece como sendo algo que realmente se move como uma nave, mas não é bem uma nave, é uma casa transitória. Isso tudo é muito bem explicado na obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Então trata-se de um posto de auxílio móvel situado em plenas regiões umbralinas, que pode se deslocar na atmosfera quando se faz necessário. É importante instituição piedosa de socorro a espíritos que carregam largos e dolorosos sofrimentos, recém-desencarnados ou não. André Luiz informa que a instituição fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Então essa informação foi retirada da obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, no capítulo 4 desta obra. Devido à sua localização em região mais inferior do umbral, vamos lembrar, não é, meu caro ouvinte, que nós já estudamos essa região umbral. Ele é formado de 3 sub-regiões distintas. O umbral denso, que começa na crosta terrestre, o umbral médio, que está entre esse denso e o mais exterior, que seria o ameno. Então nós temos 3 sub-regiões distintas no umbral. O umbral denso, o ameno, que é o mais externo, e o que fica no meio é o umbral médio. Contém
um sistema de segurança especial, a casa transitória, constituído de defesas contra invasões e ataques. Entre essas, destacam as defesas magnéticas e os pontos de vigilância humana, que contam com a assistência de numerosos servidores e de bondosos amigos, que ali trabalham dia e noite. Então, por se encontrar nessa região, ela não é bem-vinda para aqueles que desejam manter o domínio mental sobre os seus escravizados, por interesse de posse, por necessidade psicofísica e emocional, pelo mecanismo da obsessão. Esses líderes das trevas consideram essas assistências uma ameaça. Então, por vezes, são necessárias utilizar essas defesas magnéticas para que a região, o local, no caso a casa transitória, não seja invadida e constantemente atacada. Precisa dessa vigilância humana constante, porque trabalha-se dia e noite. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Então, no momento em que surge a vontade de cada um de nós que se encontra nessas condições inferiores, por realização própria, na construção do próprio destino, quando se deseja a libertação desses males, numa prece sentida, no momento em que há a depuração dos fluidos mais densos dessas regiões das quais nos afinizamos, o resgate acontece através desses irmãos e muitos são levados então para esses postos avançados, para essas colônias, para essas casas de reabilitação e ressignificação, reconstrução da vida como um todo espiritual, programando reencarnações, promovendo assistência médico-espiritual nas câmaras de reedificação, dando assistência social, ensinamentos valorosos do bem para a recuperação da saúde. E todo esse mecanismo é realizado por entidades benevolentes que se dedicam ao bem. Estas comunidades, meu caro ouvinte, devotadas ao bem, necessitam de recursos defensivos. Como se dá isso? Como se encontram em regiões mais densas do umbral, o que ocorre realmente? Como são realizadas essas defesas? Essas defesas contra o mal. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, o capítulo 20, Defesas contra o Mal. Aqui nós temos a incursão de André Luiz, com outros companheiros e instrutores, no castelo de Alfredo, no castelo denominado Campo da Paz. Essa construção espiritual encontra-se no umbral médio. E André Luiz descreve: descemos as escadarias e em frente aos muros altos pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora e entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez, e impressionavam-me sobretudo as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada por certo ao serviço de resistência,
o baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigília, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhe a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. O administrador, que era o Alfredo, percebeu a estranheza e se apossara de Vicente e de mim. Vicente é o outro companheiro que acompanha André Luiz na excursão. Já sei a impressão que a nossa defesa lhe causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Então, meu caro ouvinte, essas defesas não atacam, defendem-se, mais assustam do que causam problemas de ordem psicofísica. Então, não estabelece um concurso de guerra, e sim de defesa contra essas invasões, pelo fato dessa construção estar dentro das regiões umbralinas, onde predominam as mentes criminosas. Vamos continuar abordando exemplos de comunidades no plano espiritual, já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos exemplos das comunidades do bem nas regiões densas do umbral, onde benfeitores estabelecem oportunidades permanecerem em construções adequadas para o devido refazimento, para que haja uma organização de assistência direta aos necessitados que podem, no momento adequado, serem resgatados nessas regiões. Estávamos nos referindo à construção da colônia Campo da Paz, que fica no umbral médio, que é uma colônia que é um tipo de posto avançado de nosso lar. Então ali se encontra André Luiz, Vicente, estudando o local e recebendo instruções do seu diretor, que é Alfredo. E Alfredo, em tom grave, continuou. Ele fez as mesmas perguntas quando chegou ali pela primeira vez.
Por que aqueles canhões? Por que aquelas defesas? Qual a necessidade disso? Em confronto com a bandeira de paz sobre o cume do castelo. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular essas mesmas questões na crosta. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Ou seja, o mundo espiritual é a continuidade desse caráter, meu caro ouvinte. A morte não muda ninguém. Então, as pessoas criminosas do mundo espiritual são os criminosos, são aqueles que abusam e excedem do respeito, causando, então, esses males para si mesmos e vão parar nessas regiões do mundo espiritual ao desencarnar. O outro tópico, seguindo a apostila, é o da colônia correcional. Trata-se de uma obra assistencial constituída pela Legião dos Servos de Maria. Sim, meu caro ouvinte, Maria, a mãe de Jesus, voltada para o atendimento aos suicidas e firmemente orientada pelos ensinos e vivência do Evangelho de Jesus. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria de Nazaré, sua mentora e orientadora maior. A instituição é cercada por uma sólida fortaleza, composta de um conjunto de muralhas fortificadas, encravadas em regiões abismais, conforme descrito por Camilo Cândido Botelho. Então aqui nós vamos estudar um trecho da obra Memórias de um Suicida, que foi ditado a médium Ivone do Amaral Pereira. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelos sudários de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidade de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação, nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. Então aqui, meu caro ouvinte, nós temos a informação de uma construção também nas regiões do umbral dos espíritos suicidas que são resgatados no momento em que completam o período que estava faltando para estabelecer a conclusão das suas encarnações. Como partem antes do tempo programado, ficam mais ou menos esse tempo aguardando a extinção do duplo etérico que permanece no perispírito, sofrendo nessas regiões. Então, são resgatados para esta instituição correcional. Não devemos perder a esperança no que diz respeito ao poder do bem, que aos poucos irá modificar as expressões de dor e sofrimento que ainda pulsam no planeta, em ambos os planos vibratórios da vida. Então está aqui, meu caro ouvinte, o objetivo da reunião mediúnica de desobsessão: ajudar os espíritos a trazer entidades como essas para recobrar a lucidez, para encontrar-se consigo mesmo, para receber o acolhimento do dialogador, de toda a equipe que reúne-se em nome de Jesus e servem com a mediunidade, com o trabalho do bem, a esses mentores que trazem essas entidades que precisam desse choque anímico, que precisam da comunicabilidade pela faculdade mediúnica para serem auxiliados. Allan Kardec, a propósito, esclarece
como bem estabelecerá o seu reinado na terra. Abre aspas, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Este é um trecho da obra de O Livro dos Espíritos, retirado da conclusão número 4. Então, onde houver justiça, amor e caridade, Jesus estará presente, meu caro ouvinte, mesmo que o seu nome não seja pronunciado. Então, toda essa convergência de libertação do mal passa por essas condições naturais. E essas condições são adquiridas pelo esforço do trabalho do bem, pelo conhecimento da lei natural, que se aplica a cada uma das nossas vidas, para que dela possamos fazer instrumento e vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas escolhas, no uso do nosso livre-arbítrio, no nosso pensamento, no hábito da oração, no serviço ao bem, na luz de nosso Senhor Jesus Cristo, realizando a caridade, tanto material quanto moral, e assim cumprirmos essa condição natural de conexão com os valores do Espírito, libertando-nos de todo o mal. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 65, sob o título Defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós o que falais, e sim o Espírito Santo. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 13, versículo 11. E Emmanuel comenta: se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te catalogue o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante, que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo, no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizado nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer e gastar tempo em defesas desnecessárias. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, demonstrando o quanto é mais importante o que trazemos na nossa consciência do que com a nossa reputação, do que vão achar de nós, do que pensam no julgamento daqueles que trazem o coração ainda dilacerado pelo ódio, pela dor e pela enfermidade espiritual. Então o tempo, o trabalho, a resposta das ações do bem, estas vão manter a nossa conexão da inspiração do que for necessário dizer
no momento em que for oportuno. Eis o grande exemplo de Jesus ao permitir-se justiçar-se, porque tinha muito mais o que fazer do que gastar tempo desejando convencer quem não desejava ser convencido. Então nos fortaleçamos no propósito do silêncio, da renúncia, da consciência do bem a ser executado, que será a nossa defesa natural, e o trabalho do bem, os frutos que vamos colher das nossas ações. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.